Vocês sabem que na criação de galinha caipira, doença é um grande problema e acontece praticamente em todos os lugares. O grande problema é que você ouve aí falar de Newcastle, de bronquite, de gomburo, e não é esse tipo de doença que realmente vai atingir suas galinhas e vai te trazer prejuízo. Eu quero tirar isso da sua cabeça e hoje falar de realmente as doenças que você precisa se preocupar, como prevenir cada uma delas e como tratar cada uma delas se acontecer por aí. Olá, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaipe. Se inscreve aí no canal, curta o vídeo. Hoje é o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre doenças em galinhas caipiras. Qualquer coisa, tem link na descrição da lista de reprodução, onde você pode assistir o primeiro vídeo e todos os outros vídeos que vão aparecer dessa série. Vão ser mais de 20 vídeos. Na verdade, hoje eu fiz uma atualização, vão ser 26 vídeos. E todo dia vem uma pergunta, todo dia vem uma ideia e a gente acaba acrescentando um vídeo novo. Então fica nesse vídeo até o final. Usa os comentários. Agora eu quero que você faça assim, se inscreve no canal, dá o joinha. E enquanto eu estou falando aqui, você já faz sua pergunta e conforme o vídeo for passando, tendo outra dúvida, continua fazendo pergunta que a gente vai responder para você. Hoje vamos falar de 3 grupos de doenças que realmente acontecem aí, tem como prevenir e tem como curar caso apareça. Não é uma coisa fácil, mas pode vir a dar certo. Primeiro são as doenças respiratórias bacterianas. A gente vai falar sobre coriza infecciosa, sobre micoplasmose, que normalmente é o que acontece, mas todo mundo chama de coriza, e colibacilose. Essas 3 doenças são doenças bacterianas, se resolve com antibiótico. A prevenção está ali dentro, ó, galinheiro e saúde da galinha, e a gente vai falar em detalhes nesse vídeo de hoje. O segundo grupo são doenças causadas por parasitas. Vamos falar das verminoses em geral, um grande problema. Todo lugar tem verminose, aqui tem, ó, aqui tem, aqui tem, aqui tem verminose, aqui, naquela aranha ali, naquele grilo ali, tudo tem verminose e as galinhas vão pegar de alguma forma. Coccidiose, o grande mal da fase inicial, e a cigamose, que é o que chamam de golgo original, né? O ronco, o espirro com apito e etc. Tudo é causado por parasita, mas cada um deles tem um tratamento diferente, tem uma prevenção diferente. Então fica nesse vídeo para saber, porque também vamos falar de outras doenças bacterianas que são as salmoneloses, principalmente a pulorose e o tifo, que normalmente o pessoal chama aí de morte súbita, de mal triste. Normalmente são essas doenças. Salmonelose é muito difícil de ser curada, muito difícil de ser tratada. Tem jeito, mas vai ter que investir um pouquinho. Nada melhor do que investir num galinheiro legal, na saúde das galinhas, para não pegar esse tipo de doença. Fica nesse vídeo até o final, vamos lá. Compreender as doenças que realmente podem aparecer aí na sua criação é um ponto fundamental, principalmente porque você não perde tempo e você não perde dinheiro. Tem muita gente aí falando de um monte de doença, inclusive ensinando a curar doença que não tem cura. Essa é demais, velho. Aí na internet tem muito picareta. E para minha decepção, algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que sabe sobre o assunto, acaba falando sobre determinadas coisas só para ganhar visualização. Eu não estou importando com a visualização, eu quero que você realmente entenda e não tenha mais problemas. O dia que você entender realmente sobre doenças, você vai ver que tem muita gente, inclusive com fama, que tá só te enganando. Negócio de limão, alho, a babosa, será que isso vai funcionar realmente? Vai resolver? Inclusive tá na lista dos nossos vídeos aí sobre doença da nossa série. Não perde, se inscreve aqui no canal, fica nesse vídeo até o final. Tem link na descrição aí da lista de reprodução. Esse é o segundo vídeo da nossa série e você vai assistir todos os vídeos para você não ter nenhum problema com doença. Fica nesse vídeo até o final. Vamos lá.
Estamos de volta, que bom que você está por aí. Vou reforçar rapidinho, deixa aí uma pergunta agora sobre qualquer dúvida que você tem na sua criação, principalmente se for em relação à doença. Eu vou pegar essa pergunta e vou colocar dentro da série de vídeos sobre doenças sobre galinhas. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Vou falar ponto a ponto desse grupo sobre doença. Fique aí, vou falar da prevenção, vou falar de tratamento e vou falar mais detalhes de cada uma dessas doenças. Vamos lá. O primeiro bloco de doenças que eu vou falar para você são as doenças respiratórias bacterianas. São as doenças que são causadas por bactérias que atingem normalmente o sistema respiratório aqui, face dos seus animais, das suas galinhas. Quase todas essas doenças têm os mesmos sintomas de espirros, roncos, corrimento nasal, às vezes fica muito lacrimejando os olhos, fica com os olhos espumando, com algumas espuminhas assim parecendo que passou sabão. O que é chamado de conjuntivite é uma vermelhidão que fica embaixo aqui na parte inferior dos olhos da galinha. Essa mesma parte começa a ter inchaços tanto de um lado quanto do outro. Você pode ter inchaços aí seguindo até as narinas. Em alguns momentos esse inchaço pode até fechar um dos olhos ou os dois olhos, né? E o animal fica cada dia mais apático, cada dia mais pelos cantos, cada dia mais comendo menos, bebendo menos e pode levar seus animais à morte. Normalmente a gente chama esse tipo de doença de coriza. É muito comum, foi disseminado muito esse nome, coriza, coriza infecciosa, coriza em animais. Inclusive a vacina que é utilizada, que já eu vou falar sobre ela, para combater essas doenças bacterianas é também chamada de vacina de coriza, mas quando você vai ler ali as instruções, vai estar escrito que serve para coriza, para micoplasmose, para colibacilose, para pulorose, algumas outras doenças bacterianas também. A coriza infecciosa tem todos esses sintomas, com uma acentuação um pouco maior nessa questão de vermelhidão e inchaço assim debaixo dos olhos. Quando não tem esses inchaços e essa vermelhidão, muito provavelmente é a micoplasmose, que também causa o inchaço, mas em volumes um pouco menor. A colibacilose, além de ter esses sintomas, pode causar algo aí como vermelhidão no corpo, às vezes um hematomazinho aqui, um hematomazinho ali, principalmente aí debaixo do peito, nas coxas, nas costas da galinha. Às vezes até também tem uma diarreia no meio, mas todas essas três doenças, coriza infecciosa, micoplasmose e colibacilose, você vai tratar todas elas com um antibiótico. Não invente questão de limão, de alho, de babosa, de dipirona. Tudo isso pode até ajudar em algum processo, mas não é o que vai curar o seu plantel, sua galinha, seu galo, os seus pintinhos. Todos esses produtos ajudam no aumento de imunidade do seu animal, mas a partir do momento que fica doente, não tem outro jeito. Eu que sou uma pessoa que tenho muita crise de garganta, quando estou com a crise de garganta, não tem jeito, tem que cair no antibiótico. Quando a gente chega lá no médico, o médico não manda tomar limão, nem alho, nem nada disso. Também não é a mesma coisa para a galinha. Se você for fazer um exame e mandar para um veterinário, o veterinário com certeza vai passar um antibiótico. Não vai ficar passando limão nem alho. Tem pessoas enganando você, dizendo que faz coisas. Eu já fiz um vídeo, coloquei aqui no canal, de minha indignação de pessoas aqui, de certa forma até respeitadas, usando remédio de ser humano, antibióticos passados para o ser humano, quebrando, botando um pozinho para um lado, um pozinho para o outro, uma quantidadezinha, dizendo que dá para os animais deles, e você acaba acreditando. Se você olhar, tem vários vídeos dessa mesma pessoa, de vários influenciadores, que toda semana tem um remédio diferente. Tem hora que é dipirona, tem hora que é um antibiótico, tem hora que é um anti-inflamatório. Toda semana os animais deles estão doentes. Você não consegue perceber que tem alguma coisa errada com isso? Então, falando primeiro do tratamento, porque eu sei que tem muita gente que tem esses problemas, você vai ter 3 antibióticos específicos
para esse tipo de doença. Quando você tem um animal que está no início do processo da doença, está roncando, você está vendo ali coriza pela narina, está vendo ali o olho ficando um pouquinho vermelho, mas ele ainda come, ele ainda bebe, ele ainda se movimenta, remédio com um princípio ativo chamado enrofloxacino, que está tanto no Chemitril quanto no Neoflox. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Chemitril para você aplicar da forma correta. O que eu mais gosto de indicar é quando a doença está um pouquinho mais avançada, mas você pode usar no inicial também, é a oxitetraciclina, que é o nome do princípio ativo que está na terramicina antigerme 77, que eu também vou deixar um vídeo aqui que você vai saber como aplicar, a hora de dar, como dar e etc. Esse princípio ativo é muito eficaz, mas precisa ser feito o tratamento conforme a bula, acrescentando animal isolado e animal confinado. E quando você precisar dar para todos os animais, também precisa dar ali uma melhorada na sua cama de frango. Quando você tem animais mais avançados, animais de alto valor agregado, um índio gigante que você comprou caro, uma galinha ornamental que gera ovos que você consegue vender, é interessante você usar a tilosina, principalmente se frequentemente seus animais estão ficando doentes. A tilosina é um princípio ativo bastante forte, mas que vai realmente resolver esses seus problemas, que eu inclusive vou indicar a tilosina lá na parte quando eu falar de salmonelose. É um remédio mais caro, mas é um remédio bastante eficaz. Não deixe de seguir as instruções da bula. Eu tenho vídeos aqui sobre cada um desses remédios que eu falei. Você pode assistir todos eles e você vai ver que a gente está tratando sempre o que tem na bula. Porque ninguém melhor para indicar a forma de usar do que o laboratório que fez o remédio. E é importante, se está dizendo que é para dar na água, não invente dar de outra forma. Se está dizendo que é para dar na ração, dê na ração. Se é injetável, dê injetável. Não faça de outra forma. Prevenir esse tipo de doença é o mais fácil. Apesar de existir uma vacina, e a vacinação sempre é a forma mais eficaz, as vacinas para doenças bacterianas, chamada aí de vacina de coriza infecciosa, apesar dela ser ampla e atingir outros tipos de bactéria que causa outras doenças bacterianas, ela é intramuscular, deve ser dada no peito a partir de pelo menos 60 dias de vida do seu animal. Então, se seu animal está pegando doença antes disso, você realmente precisa ter outras ações que eu vou falar já para você em relação a galinheiro e a manejo. A vacina é uma vacina cara, é uma vacina que normalmente é dada para 1000 doses, então você que tem 50, 100 galinhas, não acho muito viável ser adquirida. Se você não souber aplicar, você pode prejudicar o seu animal. É ideal que tenha pistola para tudo ser ok. É uma agulha um pouco mais grossa, é uma vacina um pouco mais densa, dói no animal, então você precisa ter um animal aí com 60 dias já com uma boa formaçãozinha de corpo para não ter problema. As bactérias normalmente se proliferam e pegam nas suas galinhas por dois motivos. Primeiro, uma grande concentração de fezes, uma grande concentração de umidade na cama de frango e aonde a galinha costuma aí se movimentar. Seja beber uma água no piquete com fezes, inclusive de outros animais, seja uma cama de frango aí bem debilitada, antiga, com muitas fezes, com muita lama, às vezes dentro do galinheiro não é um chão de cimento, é um chão de terra batido, é bem complicado. E a segunda coisa é a baixa imunização dos seus animais. Animais que se alimentam mal, que bebem pouca água, que às vezes tem verminose, que às vezes passa por doença o tempo todo, sempre está com imunidade baixa, ou por algum motivo pegou uma chuva, o local está muito quente, brigas internas entre a galinha, acabou causando algum ferimento, tudo isso baixa a imunidade, a proliferação de bactéria está muito grande, às vezes até mesmo já dentro da galinha, aquilo explode e a doença vem à tona. Então são muitos os prejuízos que vão vir junto com esse tipo de doença. Então procure evitá-las, não necessariamente com a vacina, mas com uma boa estrutura, o manejo correto e uma boa alimentação.
Não existe remédio para evitar esse tipo de doença. Você precisa ter um animal com uma boa imunização. Nesse momento, é interessante você colocar um limão na água. Nesse momento, é interessante você fazer uma solução de alho. Nesse momento, é interessante você usar o soro caseiro. A babosa aí, de alguma forma, apesar de eu não acreditar em tudo que é falado por aí, mas isso só serve para aumentar a imunização de sua ave e deixar ela um pouco mais saudável e que não pegue doença. Mas a partir do momento que pegou a doença, tudo é paliativo, tem que ir no remédio. Falando agora do bloco de doenças em relação a parasitas, as doenças parasitárias que pode acontecer aí nos seus animais, primeiro a gente fala das verminoses em geral. Essas verminoses estão aí no piquete, está aí dentro do galinheiro, já está na galinha, então por consequência vai estar nas fezes da galinha. A gente precisa fazer constantemente um controle parasitário dos seus animais. Não adianta querer tratar piquete, botar fogo em piquete ou botar veneno em piquete. Não é essa a situação. Você precisa reforçar a imunização dos seus animais. É o único momento que eu indico utilização de remédio de forma preventiva. Existe o remédio à base de fenbendazole, que tem vídeo no canal e vou deixar aqui as imagens para você ver, que são muito eficazes em relação ao controle parasitário. Falei de fenbendazole, tanto no Provermin quanto no Natuverme. É indicado você dar 7 dias antes de terminar a fase inicial. Você define o período de fase inicial da sua criação, 35 dias, 42 dias, 60 dias. 7 dias antes de acabar, você faz a aplicação. A aplicação normalmente é em 3 dias seguidos. Você vai ver nos vídeos que eu coloquei aí para você. 15 dias depois, você faz o reforço, mais 3 dias de doses consecutivamente. E a partir daí, você vai fazer de 6 em 6 meses. Se na sua região é uma região igual a minha, de sertão, que tem a chuva bem definida num único período do ano, ou de 3 em 3 meses, se você tem uma criação tanto de poedeira ou em um local que chove constantemente durante todo o ano. Sempre lembrando de aplicações e reforços. No caso de você identificar uma infestação de vermes aí no seu galinheiro, interessante você usar o princípio ativo membendazole, que também já fiz vídeo no canal, vou deixar a imagem aqui para você. Esse princípio ativo é mais eficaz do que o fenbendazole quando você tem uma infestação, quando você quer curar os seus animais. Normalmente os sintomas estão ligados muito à diarreia e apatia. Não necessariamente tem algum tipo de ronco ou espirro. São animais que estão mais lentos, são animais que procuram menos a comida, ou até mesmo que você vê comendo, mas não desenvolve. Sempre tem uma diarreia envolvida, normalmente aquela diarreia de cor marrom mais claro, aquela cor de doce de leite. Mas você fazendo o controle parasitário, sempre dando as doses corretas de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, não vai acontecer mais, porque é muito eficaz. Outra doença causada por parasita é a cigamose, aí sim com ronco e espirro, porque é um parasita que fica alojado na traqueia dos animais. Muitas pessoas chamam de gogo original. Seu animal vai apresentar ronco, vai apresentar espirro, mas um espirro muito característico, que é um espirro com apito. Ele espirra, e faz um apito. É muito característico dessa doença também. Você vê um animal sempre como se fosse tentando engolir alguma coisa. Você vê esse movimento na garganta dele, balançando o pescoço de um lado para o outro, sempre muito incomodado, porque com esses parasitas ali alojados na traqueia, eu faço assim porque fica o macho e a fêmea, os dois juntos, sempre ali liberando ovos e liberando as secreções dele, os esporos dele. Isso desce para o pulmão do animal,
faz uma infecção, por isso do apito, por isso do ronco. E quando passa a ter muito material ali no pulmão, isso começa a acumular e voltar para o bico. Então você vai ver ali o bico com crostas amarelas, bico fedido. Você vai abrir o bico, vai ver esse tipo de secreção. Isso deve ser tratado com 2 remédios, com um remédio chamado Sanagogo, que tem vídeo aqui no canal. Dizem que o Carabé também é interessante para isso, eu nunca usei, nem li a bula, mas dizem que sim. O Sanagogo sim, eu já fiz vídeo no canal sobre ele. Você vai pingar de 2 a 5 gotas no orifício da traqueia, não é direto no bico, não é só colocar no bico. Quando você abre o bico do animal, normalmente por um ato falho a gente manda levantar a língua, né? Mas é no fundo da língua, não é abaixo da língua. Existe uma diferença, você segue a língua, você vai ver lá no fundo um pequeno orifício. É nesse orifício que deve ser pingado as 2 ou 5 gotas, dependendo do avanço da doença. A bula do remédio garante que essa única aplicação é muito eficaz, e junto a isso você dá um remédio de verme, de preferência o Mebendazole, não só para esse animal, mas para todos os outros. Se você viu algum animal que está no início do processo, dá 2 gotas. Um animal que já está um pouco mais avançado, você dá 5 gotas. Outra doença causada por um parasita, uma eimeira, o terror da fase inicial é a famigerada coccidiose. Você encontra muito coccidiose em pintinhos ou franguinhos abaixo de 60 dias. Ela não é tão forte com animais mais adultos, mas na fase inicial, como eu falei em outro vídeo, quando não mata, aleja. Realmente faz um estrago no sistema digestivo do animal. Estrago esse que mesmo com o animal curado vai provocar problemas lá no futuro. Um animal que não engorda, um animal que não cresce, uma galinha que não bota ovos. É uma eimeira, também está aí no ambiente, você precisa manter ali o isolamento e o confinamento dos pintinhos, sem contato com animais adultos, um bom tratamento de cama de frango, um bom aquecimento para esses animais não baixar a imunidade e não acabar adquirindo esse tipo de problema. Toma muito cuidado com sua estrutura, o tamanho do local para a quantidade de animais que você vai alojar é muito importante, porque quanto menor o espaço, mais problemas em relação à quantidade de fezes, e o tratamento disso é bem complicado. Remédios como o Vetococ e o Quinoxalina, eu posso ter falado o nome errado, eu fiz vídeo no canal, tá aqui a imagem dele, são remédios indicados especificamente para coccidiose. São remédios que nem sempre é muito caro, o Vetococ é um pouco mais barato, mas é um sachêzinho pequeno. A Quinoxalina é um pouco mais caro, mas infelizmente você vai ter que agir de forma rápida. O importante é você ter um remédio que tenha anticoccidianos e anticoccidiáticos, coisas que esses remédios têm. Quando você não usa um desses 2 remédios que você não encontra, existe o Avemil, que é um antibiótico que tem anticoccidianos, mas você vai precisar de um conjunto aí de outro remédio que tenha sulfamicina com um pouco mais de concentração, seja o trisulfim, seja a própria sulfamicina líquida. Vai ter que usar os 2 remédios em conjunto, o Avemil mais o remédio com sulfamicina. Além disso, você vai precisar fazer um tratamento no ambiente, vai precisar trocar a cama de frango, fazer uma higienização, porque o principal vetor de transmissão desse tipo de doença são as fezes. Então, quando o animal gera aquelas fezes com um pouco de sangue, com traços vermelhos, com aquela cor de Coca-Cola quando a gente joga no chão, que fica aquela cor meia preta, avermelhada ali, é muito comum o animal pisar, depois pisar na ração, depois pisar na água, o outro vem e bebe, querer comer ali uma ração que caiu no chão, está próximo aí a essas fezes, a ciscar, o simples ciscar com o bico no chão para procurar alguma coisa já vai causar problema. Pintinho cisca muito e joga para dentro da ração, joga para dentro da água, já contaminou também. Então precisa fazer uma grande limpeza no local. E mesmo quando você consegue ter sucesso e alguns animais não morrem, você fica com a maioria do plantel, coisa que quando se alastra
já é um pouco mais complicado. Esses animais que ficaram, muito provavelmente vai ter problema no futuro. Pode até colocar ovos se for poedeira, mas não vai ter uma grande produção, pode ter uma baixa produção. Animais que são para corte, pode demorar um pouquinho mais de chegar no peso. Salmonelose é outro grupo, e o último grupo que eu vou falar hoje, que são muito comuns aí na criação de galinha caipira. Quando você começa a ter galinhas que morrem de uma hora para outra, que hoje está bem, amanhã está mal, depois já morre. Hoje estava pulando, quando você chegou de manhã já estava estirada no chão, normalmente com o corpo todo mole, normalmente aí com os olhos pretos, com o bico bem fétido, às vezes com fezes agarradas, principalmente fezes mais escuras, agarradas ali no fundo do animal. Normalmente esse animal está com algum tipo de salmonelose, talvez tifo, talvez pulorose. Tem características de apatia muito rápida, muito rápido o animal fica triste, muito rápido fica com o peito seco, muito rápido fica com asa baixa, você vai ter fezes bastante fedidas. Na apresentação de diarreia, às vezes uma diarreia preta, às vezes uma diarreia verde, às vezes especificamente a pulorose, uma diarreia branca. E é muito complicado de ser tratado. Salmonelose é doença que inclusive passa para o ser humano. É importante você vacinar e é importante você entender que existe mais de um tipo de vacina para as salmoneloses. Então existe pelo menos umas 3 ou 4 vacinas que vão atingir salmoneloses diferentes. Se você é de fundo de quintal, se você tem uma criação pequena, 100, 200 aves, você vai dar as vacinas que você tem acesso. Se você busca ter uma criação de 500, de 1.000, 2.000 ou mais do que isso, é importante ver os órgãos públicos aí da sua região, principalmente os órgãos sanitários, Secretaria de Agricultura ou até mesmo Sindicato Rural, para saber se tem alguma salmonelose específica que atinge sua região, para você vacinar seus animais, para evitar esse tipo de doença. Não é incomum a gente ver vídeos na internet, a pessoa desesperada, dizendo que cria há 20 anos, há 15 anos, mas que eu nunca vi isso, é um mal triste, é morte súbita. Tá certo que em alguns casos pode ser até cólera, em relação a locais que já tiveram enchente, que o rio toma conta, que sobe, que morrem muitos animais, boi, carneiro no pasto, acaba tudo se misturando ali, às vezes a galinha bebe água no chão e pode ter algo envolvido cólera também, e a gente vai usar a mesma medicação. Mas a salmonelose às vezes não precisa de tudo isso e se pega nos animais, mas precisa cuidar muito da higiene, precisa cuidar muito do que tipo de água a sua galinha está bebendo, precisa cuidar muito da saúde dos seus animais. Seus animais precisam estar bem alimentados, em local com espaço e ventilado. Um dos principais causadores das salmoneloses é a cama de frango e a emissão de amônia e aquelas partículas que ficam em suspensão. Sem uma boa ventilação, sem um local para o vento entrar e o vento sair do seu galinheiro, você pode realmente criar por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos. O dia que realmente proliferar e combinar da sua galinha estar com a imunidade baixa, vai começar uma mortandade de um dia para outro, de uma galinha hoje, 2 amanhã, outra depois mais 3, depois mais 5, você fica desesperado, não sabe o que fazer. Também são doenças bacterianas, então para prevenir, realmente tratar bem a cama de frango, não deixar acumular sujeira, não deixar seu animal beber água em todo lugar, não deixar aquelas poças de água, de lama, não deixar principalmente aves aquáticas criadas junto com galinhas. Aves aquáticas têm um pouco mais de resistência às salmoneloses e vai passar pelas fezes. Esses animais vão passar para a galinha é um pouco mais frágil para as salmoneloses e acaba tendo problema. Você pode condenar toda uma criação de galinhas poedeiras, ser proibido de vender ovos, ser proibido de vender carnes, se for identificado que aí tem salmonelose. Então é uma das únicas vacinas obrigatórias no território
federal em todo o Brasil, quem tem criações de poedeira precisa fazer a vacinação pelo menos semestral. Em alguns municípios, em alguns estados, até pede para fazer com mais frequências. Então toma cuidado, principalmente onde você está. Mas o consumo de ovos e carnes de uma galinha, de um frango que está com salmonelose, pode causar em você ou num cliente seu um estado grave de diarreia, de desnutrição, pode levar a pessoa até a morte. A gente não identifica tantos casos assim, porque existe um certo controle, mas se você deixar alastrar demais aí e acabar consumindo carne e ovos com salmonelose, você pode ter problemas. E ninguém quer ter um cliente falando mal de você por uma coisa que realmente você vai ter culpa de estar disseminando doença, de estar distribuindo carne e ovos infectados por uma doença que também pega no ser humano. O tratamento é caro e demorado e nem sempre muito eficaz. O melhor é utilizar um remédio que tenha um alto poder, principalmente se você já identificou que é esse o problema. O Tylenol solúvel é o mais indicado nessa situação, inclusive para cólera, quando a gente falou. Não tem 100% de dizer que vai ser eficaz, que você vai dar vai funcionar, mas lembrando que o pacote do Tylenol solúvel é quase R$200, dependendo de onde você esteja, ainda tem o frete. A oxitetraciclina também pode ajudar, diminui um pouco mais a eficácia do que o Tylenol solúvel, mas também, se tiver no início do processo, é bem capaz de que ajude. Então toma cuidado, é muito importante você tratar da saúde dos seus animais, principalmente porque também algumas delas passam para o ser humano. Mas você ter a situação de ter galinhas todo dia, você vai lá e pega 1, 2, 3, 5 galinhas mortas, dependendo do tamanho do seu plantel, é desesperador. Eu sei disso, já aconteceu comigo e a gente teve que fazer reformas, teve que mudar plantel, teve que mudar procedimentos para fazer com que tudo dê certo. Não deixe acontecer aí com você. E principalmente, não seja inflamado por tudo que falam por aí, dizendo que vai curar isso com limão, vai curar isso com alho, que vai curar isso com babosa, com um remédio que um médico passou para sua dor de garganta, com uma dipirona. Eu estou falando aqui de algo tão complexo, de uma doença tão complexa e difícil de tratar, mas muita gente usa esse tipo de informação para te enganar, para até transformar você num fã com coisas mentirosas que dá na cara para saber que aquilo não é verdade. Se você gostou de cada uma dessas informações, eu falei sobre coisa que você não sabia e principalmente abrir seus olhos da necessidade de conhecer realmente cada um desses detalhes, então se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa sua pergunta, não esquece que essa é uma série de vídeos, tem link aí na descrição da lista de reprodução, você já fica sabendo toda vez que for sair um vídeo novo toda semana sobre as doenças com galinha, você vai ficar sabendo e não perde de nada. Será que você já deu o joinha? Dá o joinha aí, ó. E hoje falando sobre doenças respiratórias bacterianas, falando sobre a coriza infecciosa, o problema que isso traz, falamos sobre a micoplasmose e falamos sobre a colibacilose, que são doenças bacterianas, todas elas tratadas com antibiótico. Todo tratamento com antibiótico precisa de tempo, de 3, 5 ou 7 dias. Ave isolada e confinada, os remédios, alguns deles são bem caros, para realmente funcionar precisa ter todo um conjunto de atividade que custa tempo e custa dinheiro. É muito melhor prevenir, ter um bom espaço, ter uma boa alimentação, ter o manejo do dia a dia para dar certo. Todas as 3 doenças têm sintomas muito parecidos. Corrimento nasal, olho espumando, olho vermelhidão, que é chamada conjuntivite das galinhas. Também, às vezes, incha o olho, né? O animal espirra, o animal ronca, às vezes tem aquela sensação de ofegância. E no caso da colibacilose especificamente, também vai dar um desarranjo aí, um problema intestinal. Então precisa ter cuidado para isso não acontecer.
Falamos também de doenças que são adquiridas com parasitas, a cigamose, que é o gogo original, que tem ronco, que tem espirro, mas tem aquele espirro com apito, dá um espirro, depois vai... Então isso está muito ligado à cigamose, que é um parasita que precisa usar o sanagogo mais o remédio de verme para poder resolver. É bom fazer uma higienização no galinheiro também. As verminoses em geral, como eu falei bem no início do vídeo, tem verme em todo lugar, inclusive nesses animais, no grilo, na aranha, na borboleta, na mosquinha que as galinhas comem, tem aí ovos dos parasitas em geral. Normalmente vai causar uma diarreia, cada vez mais o animal vai ficar apático, baixa imunidade, acaba pegando outra doença. Olha o problema aí. E também falamos de coccidiose. E aí é o terror do produtor, principalmente se cria poedeira. Uma vez, lá para 2015 mais ou menos, uma pessoa me disse: um plantel de poedeiras com coccidiose é um plantel condenado ao fracasso. Então não deixe pegar coccidiose, seja para abate, seja para postura. E falamos também das salmoneloses, que também são bacterianos, mas são mais fortes, causam mais problemas, ataca principalmente o sistema digestivo. Você vai ter animal debilitado muito rápido, às vezes aparece num dia bom, no outro dia morre, você não sabe o que foi, e aí cai na lábia desse povo aí de morte súbita, mal triste, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, que não sabe nem o que é. Então falamos sobre esses 3 assuntos hoje. Você gostou, não foi? Ó, se tá aí e não deu joinha ainda, ó, pá, e se inscreve no canal aí, se inscreve no canal. Não esqueça, é uma série de vídeos sobre doenças, toda semana tem um vídeo novo, você não pode perder. Esse é o 2º vídeo, tem link na descrição da lista de reprodução. Vai lá, sempre tem outros links aí interessantes para você também, ok? Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai mudar um pouco o seu manejo, a sua mudança, sua alimentação, seu tratamento com as galinhas, com o galinheiro, para fazer com que tudo dê certo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Um abraço.